recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvide em tempo aceitável e socorride no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Aleluia. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias dos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, aleluia, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu os receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, nesses capítulos 5, 6, 7, ele exorta aos coríntios a separação, a santidade. E ele diz para que os coríntios viessem dilatar o coração, usar o afeto para com os apóstolos como uma troca, uma reciprocidade, porque eles estavam estreitados em seus próprios afetos e estavam com muito cuidado com outras coisas, estavam tendo afeto com outras coisas. Paulo disse que os lábios dele estavam abertos, ele estava falando abertamente, dilatado, e o coração dele estava dilatado. Mas os coríntios começaram a se fechar para as coisas de Deus e para o apóstolo Paulo. Eles já não estavam tendo aquele afeto natural em Cristo Jesus que eles tinham recebido. Se vocês observarem o capítulo antes, ele vem falando: quem está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas passaram. Eles um dia tinham recebido a palavra enxertada nos corações, mas de repente eles começaram a se voltar aos seus sentimentos, aos cuidados da vida. Nos versículos 1, 2 e 3, ele fala sobre que eles, e nós cooperando também com ele,
vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A Escritura diz que nós somos cooperadores de Deus. E aqueles que têm responsabilidade pela palavra sempre devem estar atentos a como está a situação dos irmãos da igreja. Será que realmente os sentimentos não estão voltados para outros cuidados? Vejam bem que há uma junção de assuntos aqui, mas tratando-se de uma coisa, da separação, do amor entre os irmãos, cuidado uns dos outros. Eles não estavam tendo o mesmo cuidado com os apóstolos, ou com o apóstolo Paulo, como Paulo estava tendo com eles. Ele diz aqui: vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Uma vez que a pessoa recebe a graça de Deus, não deve torná-la uma coisa à toa, em vão, sem valor. Deve cuidar para que a graça não venha desvanecer, venha morrer. Vocês sabem que a graça é toda a salvação, todo o poder de Deus, toda a ajuda de Deus, que Deus concede ao ser humano, uma vez que Deus resgata a pessoa da condenação e dá a essa pessoa a condição ou as condições dela servir a Deus. Mas se a pessoa não desviar, ela morre, essa coisa morre, não é? Porque diz: ouvide em tempo aceitável e socorride no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Segundo a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos para que nós tenhamos cuidado nas coisas do Senhor. Se nós não cuidarmos nas coisas do Senhor, nós passaremos a ter cuidado dos nossos próprios afetos nas coisas naturais da terra, vamos dizer assim, os afetos carnais. Deixaremos os afetos naturais ou espirituais em Cristo Jesus, aqueles naturais do Espírito, aqueles que vêm do Espírito, o cuidado que nós temos uns com os outros, o amor, a reciprocidade que devemos ter uns com os outros. Como, por exemplo, nós temos muitos membros e um membro tem cuidado do outro. Se a mão esquerda está suja, a outra, juntamente com a mente, com o coração, o movimento do braço, das pernas, vamos abrir a torneira e vamos molhar, e vamos passar um sabão e vamos procurar limpar aquela mão. Assim deve ser a igreja. Assim como esta foi limpa, quando esta está suja, esta daqui vai fazer a mesma coisa. Ela vai abrir a torneira, vai pegar o sabonete, o sabão ou qualquer outro produto, vai esfregar para tirar a sujeira. E assim há uma reciprocidade. Essa mão tem um afeto por essa, e essa tem um afeto por essa daqui. Mas quando este afeto acaba, esta mão passa a ter afeto por outras coisas. Isso quer dizer, quando nós deixamos de ter comunhão do Espírito, passamos a ter cuidado das coisas naturais da vida, carnais. Jesus conta que na semente que caiu entre os espinhos, ele explica que os espinhos na terra, não é, são os cuidados da vida. Esses cuidados da vida são as preocupações do dia a dia, a sedução das riquezas e a sedução dos prazeres. A pessoa é atraído pelas riquezas e é atraído pelos prazeres. Porque aquele que está em Cristo Jesus não deve estar preocupado com coisas materiais, porque o Senhor lhe garante a vitória nessas coisas, como ele disse aos seus discípulos. Porque andais solícitos, dizendo que comeremos ou que beberemos? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus queria logo de mão tirar dos discípulos aquela prisão da preocupação do dia a dia, como faz as nações. Porque as nações vivem assim, cogitando em quem vai vencer, quem vai dominar um país ou os outros países, qual é o político que vai crescer, que vai dominar, que vai ter mais votos. Eles se preocupam com isso, mas nós não. Nós devemos ter total confiança no Senhor. Agora, como é que vem os escândalos? O escândalo vem que a pessoa recebe a Jesus, mas daqui a pouco ele abandona os afetos em Cristo, o cuidado com a igreja, o cuidado com os irmãos, e passa a não dar mais fruto, porque a sua terra começa a se encher de espinhos. Quer ver uma coisa? Abram em Romanos 2:24, aonde diz que o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por causa daquela conduta
entre alguns que na verdade se diziam servos de Deus, mas já não estavam mais andando conforme a palavra. Isso aqui, olha, Romanos 2, 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Pessoas que diziam que eram judeus, que eram zelosos da lei, mas estavam dando mau testemunho, e o nome do Senhor estava sendo blasfemado. Aí vem o escândalo, e quando vem o escândalo, a palavra de Deus diz que é melhor para que a pessoa não tivesse nascido, porque o escândalo causa uma mancha muito grande ao nome do Senhor e afasta muitas pessoas de Deus. Abram também em 1 Timóteo 6. Versículo 1. Todos os servos, na época eram os escravos, vamos dizer, os empregados, todos os que são servos, estão a serviço de algum senhor, que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Há um cuidado muito grande, há um cuidado enorme para nós não darmos um péssimo testemunho, para que o comportamento em Cristo Jesus seja fino. Nós vemos pela internet pessoas filmando cultos. Eu vou ser sincero, eu não filmaria e não colocaria ao ar os escândalos dentro dessa igreja, porque eu estaria propagando esse erro no meio deles. Nós temos que chorar e deixar nas mãos de Deus. Eu já uma vez exortei um irmão, olha, eu não colocaria, está errado, eu sei que está errado, são coisas de demônio, tem coisa aí que é tão escandaloso que dá vergonha, mas eu não filmaria e não colocaria. Eles são errados, mas quem também está propagando vai ter que pagar um preço, porque os ímpios têm acesso a essas imagens. E acontece que eles vêm e começam a escarnecer e a blasfemar do nome de Deus. Então, amados e queridos irmãos, realmente esse texto de 2 Coríntios 6 fala de uma separação. Paulo está falando aos irmãos que deixaram aquela santidade e começaram a se envolver com outras pessoas. Deixaram a palavra e começaram a se voltar para si próprios, aos afetos carnais, aos cuidados naturais. Quando ele disse assim no versículo 4, o 3, ele diz para nós não darmos escândalo em coisa alguma, para que o nome do nosso Deus, o ministério e a doutrina não fossem censurados, como está em outras escrituras que nós lemos. O versículo 4 de 2 Coríntios 6 diz: antes, ao invés de dar escândalo, antes, como ministro de Deus, tornamos-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, na necessidade, na angústia. Aí vai relacionando. Em todas as situações, nós temos que ser recomendáveis, ser um exemplo. Na aflição, seja um exemplo. Na dor, seja um exemplo. Não blasfeme. Na falta, seja um exemplo. Não blasfeme, não murmure. Aleluia. Na perseguição, confia. Não torne o mal com o mal. Não vise a ti mesmo, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Na palavra da verdade, seja o exemplo dos fiéis. Bendito seja o nome. Na pureza, na ciência, procure manter-se firme em todas as situações. Pedro diz assim: irmãos, se padeceis como cristão, bem-aventurado você é, mas que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em uma questão alheia. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui Paulo diz assim, que mesmo que nós sejamos considerados como quem está morrendo, ou que somos fanáticos, ou que desconhecidos, mas nós somos bem conhecidos diante de Deus, os santos anjos. Até os demônios nos conhecem.
Certa vez um irmão que sonhou que um demônio se manifestou em sonho e me xingava de tudo quanto é nome. Ele estava com um ódio tão grande de mim, que me xingava de tudo quanto é nome. 7 filhos de Seva em Atos dos Apóstolos foram expulsar um demônio sem autoridade de Deus. Eu juro que em nome de Jesus é quem Paulo prega, quem sai desse homem. O demônio falou assim: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Olha aí, irmão. Pode até ser que o mundo não conheça Paulo, mas todos os demônios do inferno conhecem o apóstolo Paulo, aleluia. E eles nos conhecem também. Se você anda na presença do Senhor, eles sabem que você é uma ameaça para o reino das trevas. Glória a Deus. Mas para eu ser uma ameaça para o reino das trevas, eu tenho que me separar para Deus. Se eu entro para um quartel, se eu entro para uma firma, eu tenho que ter o emblema da firma, eu tenho que vestir o uniforme da firma. Eu tenho que entender o propósito da firma. Eu tenho que ser um ótimo funcionário daquela firma. Eu tenho que trabalhar a firma para a firma crescer e não para enterrar a firma. Se eu sou cristão, se você diz eu sou cristão, então o que você está fazendo? Com tantos cuidados das coisas e não está tendo cuidado das coisas de Deus. Hoje eu escrevi com um rapaz que ele disse assim: por isso que eu não estou em igreja nenhuma. Eu falei: sinto muito, mas você vai ouvir. Disse: meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Se você continuar fora do campo de batalha, os outros irmãos teus soldados vão ser alvejados e morrer, e você não está fazendo nada. Aleluia. Está escrito lá no profeta: maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente e preserva a sua espada do sangue. Guarda a espada e não vai para a guerra. Aleluia. Falei: meu amado, enquanto você está aí só orando, lá no campo da batalha, onde você deveria estar, teus irmãos estão morrendo porque não tem uma ajuda. Você não está fazendo nada. Um dia eu pensei assim: bom, já que muitos estão defraudando, estão dando mau testemunho, eu vou mostrar para esse povo que tem pelo menos um crente diferente. Isso eu com 17 anos, quando entrei no quartel. Quando me disseram lá que os crentes eram todos não gostavam de trabalhar. Ricardo, que é sargento da Marinha, sabe qual é o termo que a gente usa lá, né? Eu não sabia que palavra era essa. Eu não estou bom falar, é uma gíria de Marinha, eu não vou falar não, mas quando me disseram aquilo ali, eu falei: aí eu fui procurar saber o que era aquilo, que palavra era aquela. Porque disseram assim: mais um crente de Marinha, né? Os crentes são tudo, não gostam de trabalhar. Não é um palavrão não, mas é uma palavra. Mas então, irmãos, eu fui entender o que era aquilo. Quando eu soube que alguns crentes estavam dando mal, deixando que davam mesmo. Olha, irmãos, aquilo entrou no meu ombro, uma carga, um peso que deu para me aguentar. Eu vou mostrar, mas aquilo deu no meu coração um choque. Eu vou mostrar que existe um crente diferente. Aí comecei a zelar do meu testemunho. Eu já contei para vocês, quando eu fui sair, o comandante me chamou 2 vezes para eu não sair, porque eu fui descobrir no finalzinho que ele era presbítero da igreja de Maranata. E ele vivia me olhando, me observando, e as pessoas iam comentando sobre o meu testemunho. Deus quer pessoas assim, porque enquanto, irmão, tem gente não querendo brigar, porque, irmão, já me feri muito na batalha. Na batalha você leva tiro, na batalha o tiro passa de raspão, na batalha você cai, na batalha você passa fome, na batalha o inimigo te pega de frente, você tem que brigar com ele, enrolar com ele, e ele vai com a faca para te matar, e você sai, apanha ele, mata ele. Na batalha tudo isso acontece. Na batalha você tem que cavar as trincheiras para você se esconder, porque o tiro passa mesmo, e se pegar te mata. Aleluia. Como dizia um pastor, o verdadeiro soldado só se conhece no campo de batalha. Os coríntios estavam, na verdade, contaminando o seu templo. Paulo ele vai falando sobre não escandalizar a obra. Ele vai falando que nós temos que nos tornar recomendável em tudo. Em tudo você tem que ser um exemplo. Depois ele vai aqui para o versículo 11 e começa a falar: ó coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. É como Paulo estivesse dizendo: olha, nós estamos falando abertamente, com o coração aberto, não estou falando nada escondido. Olha, eu não estou escondendo nada, tudo que eu sei eu estou ensinando, estou falando para vocês, mas vocês estão fechados para mim.
Eu estou semeando o ensinamento santo, e vocês não estão se abrindo para nós. Sabe, aquele rapaz que quer casar com a moça, e a moça vaidosamente começa a se fechar. Hoje não, que as moças estão dando em cima dos homens, mas antigamente, vou voltar para o tempo antigo. O rapaz simpatizava com uma moça, olha que não custava a surgir um namoro, porque ficava aquela coisa, e às vezes a moça inibida, não queria. Hoje não, mas as moças que telefonam, se exibem, infelizmente. E aí a pessoa, então a moça não abriu o coração. Exatamente o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo favorecendo, aberto para os coríntios, ensinando, orientando, e eles começaram a se estreitar. Mas sabe por que eles começaram a se estreitar? Sabe por que eles começaram a não ter mais comunhão, não ter afeto com o apóstolo, não ter comunhão? Porque o afeto deles estava nas outras coisas. O coração deles se abriram para outras coisas, começaram a ter uma intimidade com os infiéis. Aí quando Paulo passa do versículo 12 em diante, ele fala assim, ou 12: não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitado nos vossos próprios afetos. Paulo falou assim: olha, o nosso afeto não está limitado com vocês estão limitando o afeto de vocês conosco, porque eles estavam estreitados nos seus afetos, porque eles estavam com afetos em outras coisas. Veja o versículo 13: ora, em recompensa disso, em troca para conosco, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. Assim como eu estou dilatado, eu estou aberto para você, poxa, se abra comigo também. Deus fala com você nessa noite. Deus está aberto para você. Se abra com o Senhor. Sabe o que está escrito no Salmo? Derramai perante todo o vosso coração, dilatai-vos. Fala tudo que você sente, a ira que você sente, a raiva que você tem, o amor que você tem, a alegria que você tem, o que você quer. Sabe o que Paulo diz? Lança sobre ele, sobre o Senhor. Dá essa carga para ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os coríntios começaram a perder a comunhão com os apóstolos, aleluia, e começaram a ter comunhão com a Sheba. Aí Paulo falou assim: que sociedade tem? Você não pode, o cristão não pode ter uma amizade profunda com o ímpio, não existe. Se o ímpio tem uma intimidade muito forte com o cristão, algo está errado. Se o ímpio não se converte, não quer saber de Jesus, e está havendo uma intimidade muito profunda, algo está errado. Porque muitos crentes estão gostando do mundo e estão criando igreja para adotarem muitos sistemas, usos e costumes do mundo dentro das suas religiões, para ficarem à vontade. Então cria-se uma igreja nova, cria uma nova denominação, de acordo com as ideias do dirigente e de um grupo de gente que sustenta, que apoia por ali. Porque perderam o afeto para com a palavra, com os apóstolos. Aqueles são os coríntios, não agora. Agora quem perdeu, está perdendo o afeto com os apóstolos, com Cristo, com o Espírito Santo, é muitos dos que se dizem evangélicos, e estão tendo uma intimidade íntima com o mundo. Olha o que o apóstolo fala, aleluia: não prendais, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por isso que eles estavam estreitados com os apóstolos.